Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Olá, muito boa tarde, boa noite, como vocês estão? Quarta-feira, graças a Deus, vocês me ouvem bem? Tá tudo ok para vocês? Conseguem me ouvir perfeitamente? Coloque aqui nos comentários. Como vocês passaram a semana? Que bom ter vocês aqui comigo nessa quarta-feira para que nós possamos aprender mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito difícil e não pode ser levado de uma maneira sem pensar. Nós vamos falar sobre quebrando pactos invisíveis. Vocês sabem que para quem faz parte do MAC Mulheres com Alma Curada, 2026 é um ano de alargar a tenda, é um ano de crescimento. Todos os anos eu sempre pergunto para Deus, Deus, qual que é a direção desse ano? Deus, o que que o Senhor quer falar? Qual que é a mensagem que o Senhor quer que eu transmita a mulheres? E esse ano, Deus ele falou para mim que é ano de alargar a tenda. É um ano onde você irá crescer espiritualmente, mentalmente e financeiramente. Essa é a minha missão que Deus confiou em mim. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho e com muita responsabilidade. E hoje, de manhã, eu estava ouvindo um louvor do Diante do Trono, e esse louvor, ele é um louvor bem antigo, que fala assim: preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena existir. É um louvor que fala muito comigo, e de fato é o que eu vivo. Distante de Deus, nós não conseguimos viver, não vale a pena existir. Não vale a pena você acumular tantas coisas se você não ter paz, se você não entender o seu chamado, porque senão você será apenas uma pessoa viciada em fazer. É ano de você não ser viciada em fazer. É ano de você ser. Antes de você ser mãe, antes de você ser essa empresária, eu quero te lembrar que você é filha. E como filha, você vai errar às vezes. Como filha, às vezes, você vai ficar nervosa. Como filha, às vezes você vai acabar falhando. E eu queria que você tivesse paz para entender isso, que você vai errar e isso não te diminui. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Convide outras mulheres. Então, 2026, nós temos falado a respeito de prosperidade, a respeito de finanças e a respeito de vida espiritual. E a aula de hoje não poderia ser diferente. A aula de hoje nós vamos tratar certos pontos que é extremamente importante na nossa vida. Então eu queria que você que não pegou sua caneta, não pegou um papel, por favor, faça isso. Hoje você não vai sair daqui apenas inspirada. Você vai sair daqui com um pacto identificado, nomeado e quebrado. Ciclos não param de se repetir apenas com pensamentos positivos. Hoje eu estava atendendo um paciente e no meio da sessão ela acabou falando assim para mim, Débora, eu urinei na cama até eu casar. E eu não sei por que eu urinei. E aí nós vamos entendendo isso, pactos, padrões. Débora, eu ouço muito, Débora, os meus relacionamentos são sempre instáveis. Eu sempre me dou demais. São padrões, são pactos que você não quebrou. É como se o seu cérebro fizesse você voltar lá para trás. A crença de não merecer,
as coisas que você vai colocando sempre na frente, sempre que você vai alcançar um sucesso, você começa a se encher de tantas coisas para não fazer aquilo que você precisa fazer. Só que isso custa muito caro. E talvez você olhe para dentro de você e fala: Nossa, Débora, mas parece que nada na minha vida dá certo. Será que nada da sua vida dá certo? Ou você está com medo de que dê certo? E quando der certo, você vai acabar se afastando das pessoas. Será que de fato você tem medo do fracasso ou na verdade você tem medo do sucesso? Como assim, Débora? Porque o sucesso, ele envolve responsabilidades. E Pri, às vezes o sucesso envolve você sair de perto das pessoas que você passou a vida inteira, e isso é muito doloroso. Então, quando a gente for falar de pactos, quando eu falar algo que fazer sentido para vocês, vocês, por favor, coloquem aqui nos comentários ou escreva aí na sua agenda, tá? Escreva aí no seu caderno e vamos seguindo. Uma vez eu atendi uma mulher que era do tipo que todo mundo chamava ela de esporte. Então, eu vou chamar ela de Maria, tá? E eu não sei por quê, mas os meus exemplos é sempre Maria, porque eu gosto do nome Maria e eu gosto de Maria. Então, é isso. Então, a menina se chamava Maria. Ela era aquela Maria que todo mundo chamava ela de forte. Ela cuidava de tudo, resolvia tudo e sorria. Na igreja, ela cuidava da limpeza, ela cuidava do livro caixa da igreja e ela estava envolvida na cantina. Em casa, ela resolvia o problema do filho, resolvia o problema da nora, resolvia o problema até do vizinho. Ela, aquela mulher que os vizinhos tinham problema, vamos lá na casa da Dona Maria. E o problema é que toda vez que a vida começava a abrir para ela, e ela começava então a ter a colheita desses resultados, ela travava. Quando alguém elogiava ela, ela desconversava. Você aceita elogio? Se alguém chega para você e fala: Nossa, você tá tão bonita, você aceita ou você fica desconcertada? Quando alguém fala que o seu cabelo está bonito, você aceita ou você fica pensando assim: essa pessoa ela tá me elogiando demais, o que que ela quer? Quando surgia uma oportunidade maior, seja no trabalho ou até mesmo dentro da igreja, um novo cargo, ela adiava. Quando o dinheiro começava a entrar, ela se sentia culpada. Quando ela precisava aparecer mais, seja na empresa ou até seja na igreja, né, para pregar, para cuidar lá dos departamentos que ela cuidava, ela simplesmente sumia. E aí, quando ela me procurou, ela falou: Débora, eu não sei o que que acontece comigo. Eu começo e paro. E talvez existe 20 anos da sua vida que tudo que você começa, você para. Parece que a sua família para de acreditar em você, que é como assim: isso aí é fogo de palha. Ela começa, mas daqui a pouco ela para. Sabe o que que a gente descobriu na sessão? Que ela tinha medo de dar certo e perder as pessoas. Porque na história dela, crescer tinha um preço, ser vista tinha um preço, brilhar tinha um preço. Na infância, quando ela começava a se destacar, a mãe dela dizia: Eita, intrometida, isso é conversa para adulto. Nossa, que coisa feia. Não se mete, coloque-se no seu lugar. Na infância, ela ouvia: quer cantar mais alto que todo mundo? É? Pronto. E o problema é que ela entendeu que quando ela precisava, ninguém sustentava. Sabe por quê?
porque ela era tão forte que ninguém entendia que ela era humana. Quando ela errava, ela se cobrava tanto e ela se mutilava, porque na verdade existia um pacto por dentro. Se eu me diminuir, eu pertenço. E eu queria perguntar para você, mulher, que está me assistindo, quantas vezes você era muito mais competente do que muitas pessoas, mas para não perder a amizade, você simplesmente se diminuiu? Quantas vezes você, na tentativa de agradar A, B e C, você fingiu que não era com você? Eu lembro que. Quem lembra aqui dos Rebeldes, né? Então, os Rebeldes, o RBD, há muitos anos atrás. Eu gostava da Mia, né? Eu gostava da Mia do Rebelde. Então, quem lembra, coloca aqui no chat para que eu não me sinta mais velha. Foi uma febre nos anos 2000, eu acho. E eu gostava da Mia. Só que eu andava com mais duas meninas. E uma delas também gostava da Mia, que era loira, que parecia uma Barbie, que queria viajar. A outra gostava da Roberta. A Débora, para se diminuir, ela, não, tudo bem, eu gosto da Lupita, mas eu não gostava da Lupita, eu gostava da Mia, que era a personagem principal. Traga isso para sua vida. Lembra, Priscila? Passava na TV, mas você não assistia, então. Eu assistia e apanhava, né? Porque era uma coisa muito errada assistir. E aí, se eu não chamar atenção, eu me sinto segura. Se eu não passar do limite, ninguém vai me rejeitar. E aí você, com tanto talento, se auto-sabota para não passar dos limites. Para não passar dos limites. Esse pacto, ele é invisível. E sabe o que é mais forte? A Maria amava a Deus, orava, jejuava, mas ainda obedecia muito mais por medo do que por amor a Deus. A fé sem cura viva gera guerra eterna. Quantas de vocês hoje vivem em guerra com vocês? A cura sem direção é só um ciclo. A Maria, na sessão, ela entendeu que não era falta de capacidade, era uma lealdade a uma dor antiga. E eu começo a aula de hoje perguntando: qual é a lealdade que você carrega para uma dor? Depois que ela quebrou esse pacto, a vida não ficou perfeita, mas ela parou de se trair. E ela começou a aparecer sem pedir desculpa por existir. Começou a dizer não sem se explicar demais. E começou a receber sem se punir. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre quebrando o pacto invisível. O destrave que abre 2016. 2026, eu estou querendo aqui voltar. Porque 2026 não vai pedir que você se esforce mais. Vai pedir que você pare de viver pequena para se sentir amada. Chega, chega de você se diminuir para caber no mundo do outro. Chega de você querer uma blusa linda, mas aí você fala: não, mas é muito cara, não mereço isso. É um desperdício. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e eu quero que vocês respondam com sinceridade. Aqui, pelo que eu estou vendo, só temos mulheres. Quantas de vocês já foram num spa? Quantas de vocês já foram num spa? A Denise, eu assistia Rebelde escondida na casa do vizinho. E quando meus pais sabiam, eu era punida por isso. Isso acaba em mim. Chega dessa lealdade. Gente,
os meus posters do Rebelde foram queimados, tá? E eu lembro que eu cheguei da escola e minha mãe falou que o demônio estava dentro da casa por causa dos pôsteres. E a minha casa tinha uma escada, minha mãe pegou os posters, né, e colocou lá e falou: sobe as escadas e fica olhando para o olho, para ver se esse olho não vai ficar te seguindo, numa religiosidade total. Mas o que que eu quero dizer para vocês? Vocês nunca foram no spa? Nunca, a Priscila, nunca. Nunca fui, não tive condições financeiras até o momento, mas quero muito ir. Então, vocês entram lá no site Groupon, tá? Vai lá no site Groupon da cidade de vocês e vá no spa. Parcela em 10, em 20, 30, em 40 e 50 vezes. Mas vá tirar um dia para vocês. Débora, não posso ir no spa. Vá a algum lugar que você faça uma massagem. Vamos trabalhar os destraves mentais. Débora, não posso fazer massagem. Vai a um salão de cabeleireiro? Vai arrumar o cabelo? Vai fazer uma sobrancelha? Vai fazer uma unha? Vá cuidar de você. Vamos começar já a quebrar esse pacto de não merecimento, certo? Então vamos lá. Existe um tipo de cansaço que não vem do que você faz, vem do que você se proíbe. E quando você fala sobre prosperidade, crescer, aparecer, vender, liderar, muitas mulheres até tentam, mas por dentro algo sempre puxa ela de volta para CLT. Gente do céu, mas que CLT, viu? Se você sente esse freio silencioso, eu quero te dizer uma coisa: você não é fraca nem confusa. Você só está lutando contra um acordo antigo que ninguém viu você assinando, mas você obedece há anos. E quando que começa esse acordo? Quando você se formar no ensino médio, o objetivo é ou ser concursado ou trabalhar CLT. Ou seja, Helena, o seu nome é maravilhoso, é o mesmo nome da minha sobrinha, gente, que nome bonito. A gente sai do ensino médio ou a gente se forma na escola, a nossa cabeça está aqui. Trabalhar para alguém, servir a alguém, cuidar da casa de alguém. E eu não estou falando contra a profissão de doméstica, não, tá? Não estou falando. Eu estou falando sobre como que você foi educada. Então, por mais que você se forme, olha como que o seu cérebro está fazendo pegadinha com você. Você é formada, você tem uma baita de uma capacidade, mas o seu cérebro te puxa tanto para a zona de conforto, que é a CLT, que aí você fala: estou em transição de carreira. Há quanto tempo você está transicionando a sua carreira? Há quanto tempo? Toma até aqui um chá. Quanto tempo você está tentando transicionar? Será que não tem aí um acordo que você assinou com você? Para você, hoje está até seguro. Você não precisa se expor, é o que dizem. Mas você precisa ser honesta com você. Quais são os pactos invisíveis? Se eu fizer X, eu pertenço. Se eu não fizer, eu perco amor, aceitação, proteção e lugar. Se eu fizer isso, eu serei a esposa perfeita. Mas se for para você ser a esposa perfeita e você perder a si mesmo, será que faz sentido? Será que para você ser aceita, seja na sua igreja, seja em todos os lugares, você precisa se perder? Você tem que se anular para ser aceita? Nós começamos a aula dizendo que antes de você ser qualquer rótulo, advogada, empresária, psicanalista, você é filha. Será que você não abdicou ser filha para querer ser serviçal? Será? Se eu fizer isso, eu pertenço.
Mas quando você vem para uma aula dessa, que se eu fosse você, eu compartilhava para suas amigas, se você faz isso e deixa de ser você, então custa muito caro. Se custa a sua paz, custa caro. Sabe qual que é o problema? Que esse pacto ele é muito invisível, porque parece é personalidade, sou humilde, é prudência. Não, eu vou ser prudente. Débora, eu não vou fazer esse curso, eu não vou fazer essa imersão, porque eu preciso ser prudência. Será que é prudência ou é medo? Mais culpa e mais lealdade? Você pode até ter potencial, mas se sente errada por querer mais. Quantas de vocês, eu vou colocar a pergunta aqui, já se sentiu errada por querer mais? Quantas de vocês já se sentiu culpada por querer mais? Você cresce um pouco e se sabota. E aí, olha que engraçado. Gente, isso daqui é bem assim. As pessoas que são aqui, que trabalham anônimas, né? Que são, não é self-employed, as pessoas que trabalham por conta própria. Começam a vender bastante, né? Tá lá, e essa pessoa, ela paralisa. Então ela começa assim, no Instagram. Ela passou uma semana postando e aí cria um grupo e de repente esse grupo tem resultado. O que que acontece com essa pessoa? Desaparece. Você cresce um pouco e aí você começa a se sabotar. Você se atrasa, você some, você procrastina. E aí você começa, não, porque precisa ficar eu preciso deixar tudo muito perfeito. E aí você quer fazer até faxina na sua casa no dia que você estava marcada para fazer uma live. Por quê? É o medo do sucesso. Débora, eu tenho várias ideias e não executo. Sabe por quê? Porque, Débora, eu tenho várias ideias, mas eu ainda não executei nenhuma porque ainda não está pronta. Mentira! Você só não está autorizada. Você não se autoriza. Você se evita ser vista porque você tem medo do julgamento, da rejeição, da inveja e do abandono. Aqui eu vou deixar essas palavrinhas aqui, porque eu vou até falar. Gente, medo do julgamento. Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, foi julgado porque você, alecrim dourado, não vai ser julgada. Jesus, que foi filho de Deus, ele sofreu rejeição. A Bíblia fala: eu vim para os meus, mas os meus não me recebeu, porque você acha que as pessoas não vão te rejeitar. Inveja. Ai, porque eu sinto uma inveja. Será que é inveja mesmo? Ou isso é uma mentira que você conta para si mesmo? Autoabandono. Quantas de vocês se autoabandonam diariamente? Acorda, hoje eu vou estudar. E aí, não, sabe o que que é? Vou fazer uma faxina, vou limpar os vidros da minha casa. Eu não tô falando que você não tem que limpar a sua casa, não, tá? Pelo amor de Deus, né? Não tô falando, eu vou limpar. Não, não limpa a sua casa. Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: será que essa limpeza da casa que você está dizendo que precisa fazer hoje, né? Não é, na verdade, uma desculpa para você não pensar no seu negócio? O problema não é falta de capacidade, é fidelidade a um pacto que te mantém pequena. E da onde que vem isso? Primeiro, pertencimento condicionado. O que que você aprendeu? Eu sou amada quando eu agrado, quando eu não incomodo e quando eu sou útil. Aquela pessoa que faz de tudo. Gente, aqui, abre parênteses. Antes, quando eu
ia lá na igreja, né, e que eu via aquelas pessoas que faziam de tudo, eu achava assim, nossa, essa pessoa ela é muito proativa. Hoje eu não olho mais com essa visão, tá? Eu não olho mais para essa visão. Às vezes, aquela pessoa que todo mundo chama de proativa, na verdade, ela só tem necessidade de se sentir útil. Ela quer tanto se sentir útil que ela faz de tudo. Ela não consegue falar não. Ela não fala não para ninguém. Você quer um exemplo? Eu não sou assim. Você está trabalhando e aí o seu telefone toca. E aí a pessoa fala assim: tá ocupado? Você estava lá fazendo o seu TCC para entregar para a faculdade. Você responde: não. Mas você não está fazendo o seu TCC? Aí você está na sua casa. E aí seu marido está lá. E aí ele olha para você e fala assim: ele tá vendo que você está concentrada trabalhando em alguma coisa, e aí ele olha para você e fala: você pode pegar alguma coisa para mim? Ele não está fazendo nada. E você fala o quê? Posso sim. Claro que eu posso. Na igreja, quer fazer de tudo na igreja. Necessidade de ser útil. Segundo ponto, papel infantil pesado. Você virou a forte, a madura que resolve. E aí, crescer de verdade parece perigoso, porque ameaça a identidade de boa. Então, eu não posso crescer, porque se eu crescer muito, as pessoas não vão achar que eu sou boa. Terceiro ponto, vergonha e punição emocional. Quando você lá atrás errou, você pode ter recebido uma humilhação, uma frieza ou uma ironia. Lembra dos pais, dos castigos do silêncio? Que quando você errava, os pais não diziam assim. Quando não espancava, eles não diziam assim: olha, você errou. Ele simplesmente ficava calado. Ou fazia comparações com seus irmãos. E aí você começou a pensar: eu não posso falhar. Se eu não posso falhar, eu não posso começar algo que não é certeza que eu vou conseguir. Então eu nem começo. Quarto ponto, lealdade familiar silenciosa. Esse quarto ponto, nós vamos tratar muito na imersão, tá? A apostila está pronta, a gente vai tratar muito, que é quando você ama tanto a sua família, mas por dentro você pensa: se eu der certo, eu vou trair eles. Se eu prosperar, eu ofendo. Se eu aparecer, eu provoco. Você tem tanto amor pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pelos seus irmãos, que você não se permite dar certo, você não se permite prosperar e você não permite aparecer. Você não se permite viver seus sonhos. Por tanto amor aos seus irmãos. Tem pactos que não é só hábito psicológico, é aliança de medo. E o medo vira senhor quando a pessoa obedece mais ao trauma do que o chamado. Quando eu comecei a orar a respeito do ano de 2026, e aí a lágrima já veio, que Deus falou para mim: Débora, é ano de alargar a tenda. Deus, ele não fala no versículo: pense a respeito de alargar a sua tenda. Não. Ele diz: alarga. E quem não alarga, mesmo tendo promessa, vive apertada. Quem sabe você não vive apertada financeiramente, porque já era para você ter alargado faz tempo, mas você está com tanto padrão, você está com tanto medo de prosperar mais do que sua família, então você se mantém pequena. Deus me livre crescer mais do que meus irmãos, vou ter que ajudar ele.
Deus me livre. Se eu crescer mais, vou ter que ajudar essa turma toda. Quem disse? E uma outra coisa que a gente vai tratar também, mais na imersão, é a pessoa que não prospera para voltar sempre para o pai e para a mãe. Porque se eu prosperar, eu não vou precisar mais do meu pai e da minha mãe. Então, meu cérebro sempre arranja um jeito de eu pedir dinheiro emprestado, sempre arranja um jeito de eu ficar doente, sempre arranja um jeito de eu estar enfiado na casa da minha mãe depois de casado, porque depois de casada você é visita na casa da sua mãe. Você vai fazer o quê lá? Mas aí o seu cérebro sempre arranja um jeito de fazer você voltar para casa da sua mãe. Faz sentido para vocês? Coloquem aqui nos comentários. Quais são os 3 pactos que mais têm travado mulheres em 2026? Na vida toda, mas que vocês hoje vão sair daqui libertos. Primeiro pacto, eu pertenço se eu me diminuir. Melhor. Qual que é a frase? É melhor ficar quieta. Vou ficar bem quieta. Qual que é o preço? Invisibilidade, baixa autoridade, pouco dinheiro e pouco alcance. Na religião, humildade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui e que eu tô sentindo de Deus. Tem gente aqui que nem ora a Deus pedindo dons espirituais, porque diz assim: "Não, eu tenho humildade, eu não quero dom espiritual". Meu esposo ficou 5 anos sem emprego, se passa muitas dificuldades financeiras. Agora que ele está trabalhando concursado, minha família fala que ficamos ricos e nos afastamos. Você percebe, Priscila, que quando você prospera, automaticamente as pessoas elas vão começar. Ah, não, agora é os ricos da família, é os riquinhos da família. Eu lembro que quando eu mudei para Londres, as pessoas falavam assim: ah, porque essa daí agora ganha dinheiro que nem água. Não, essa daí agora é a gringa. Por quê? Porque quando você vai alargando a sua tenda, automaticamente, se a pessoa ela não te acompanhar, ela vai ficar para trás. Voltando aqui na questão de dons espirituais, tem gente que não pede nem dom espiritual a Deus, é não, porque eu não quero ser nada. Eu conheci uma mulher que a gente falava assim: qual que é o seu dom? Ah, o meu dom é de observar. Isso é medo. Isso é medo. Tem gente que nem ora pedindo sabedoria a Deus. Não, eu não quero ser uma pessoa sábia, eu não quero dar conselho para ninguém. Mas a Bíblia fala assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos de maneira liberal. É só você pedir. Gente, eu sempre cantei, sabe? Quando minha mãe ficou grávida de mim, a minha avó, minha mãe nem sabia que estava grávida, ela estava lá no Rio de Janeiro e minha avó tinha o dom de visão. A minha avó estava conversando com a minha mãe e falou assim: olha, Lúcia, você está grávida. E é uma menina, e com ela vem o dom do louvor. E o nome dela é Débora. Pronto, meu nascimento foi revelado. Né? Minha mãe estava amamentando e tal, e ela nem sabia que estava grávida. Quando eu nasci, eu cantei, a minha voz é soprano contralto, então na verdade, a minha tonalidade é o meso. Eu vou entre soprano e contralto. Mas eu vi meu irmão pregando, eu vi meu irmão falando e eu falei, eu quero falar também. E o que que eu fui fazer? Eu fui pedir para Deus. Ai, Deus, eu quero o dom da palavra. Eu quero o dom da palavra, porque eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. E Deus me deu. Por quê? Porque eu pedi. Tem coisa que Deus ele vai te dar de maneira assim, top. O louvor veio assim, top. Mas tem coisas que você vai pedir. Eu falei para Deus que eu queria morar fora do país. Eu falei para Deus que eu queria casar com um estrangeiro com loiro dos olhos azuis. Eu pedi. Eu falei para Deus que eu queria cuidar de mulheres. E o que que eu fiz? Eu fui estudar para cuidar de mulheres. Mas fui eu que pedi. Então, se eu ficasse, ah, mas eu vou me destacar, eu tenho medo, eu nem estaria aqui falando com vocês. No casamento, você quer se pertencer para se diminuir, você engole para manter a paz.
Você engole sapo, rã, papagaio, periquito, engole a selva toda. Não, porque eu prefiro ter paz. Prefere ter paz, paz, paz. Gente, vigiem, vigia. No negócio, você não posta, não vende, também não sustenta o preço. E aí você vende essa xícara aqui maravilhosa, com o logo da marca. Aí você vai vender ela. Ah, a xícara é 10. Se a pessoa fala, pode fazer por 5, faço por 5. Por quê? Porque eu tenho que ser humilde. Aprenda, repita essa frase aqui para vocês. Eu não preciso me diminuir para ser amada. Eu posso pertencer sem me apagar. Depois coloca lá uma hashtag lá e me marca nas redes sociais. Eu não preciso me diminuir para ser amada. Eu posso pertencer sem me apagar. Qual é o segundo pacto? Eu vou correr aqui. Se der certo, eu serei punida. Ou seja, vão me atacar, vão falar de mim, vão se afastar. Qual que é o preço? Você vive evitando o olhar do outro. Então você some quando um post viraliza. Às vezes você fala, Débora, eu fiz alguma coisa e as pessoas gostaram. O que que você faz? Some. E aí, quando você ganha dinheiro, você ganhou dinheiro, você se sente culpado por ter ganhado dinheiro. Você recusa convites, chamando de discernimento. Não, eu tenho aqui um discernimento que eu não devo ir para tal lugar. É, é discernimento ou é pânico? Terceiro pacto. Esse aqui é o que mais pega crente. Então, você que é crente, já receba aí, viu? Eu só posso receber se eu sofrer. Qual que é a frase, Débora? Se sentir leve parece errado. Qual que é o preço? Exaustão, autossabotagem, espiritualização da dor. Tem gente que fala que a vida do crente é uma prova. Quem já ouviu isso aqui? Ah, porque a vida do crente é sempre uma prova, né? Você sai de uma, já tem uma esperando, e aí parece que é uma fila, né? Quem é que já ouviu aqui? Eu tô passando pelo deserto. Vocês nunca ouviram isso? É só o meu tempo de crente que eu sou cristã, tá? Eu, sim, não. Mas antigamente é assim. A vida do crente é de guerra em guerra, em batalha em batalha. Vocês nunca viram? Comente aqui no chat. Ai, porque a nossa vida é assim, né, Débora? Paz a gente só vai ter no céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai passar por provação. Quem já ouviu isso? Coloca aqui para mim no chat. A vida do crente é uma prova. Aqueles testemunhos da pessoa que vai lá na frente. Antes de servir Jesus, eu tinha carro, eu tinha casas, eu tinha uma vida próspera. E depois que eu vim para Jesus, eu fui perdendo, e fui perdendo, e fui perdendo, e perdendo, e perdendo. Que você fica olhando assim. Gente do céu, mas a vida de crente assim é só perder. Tem um hino da que a minha sogra canta de batalha em batalha. É isso mesmo, Priscila. Quanto mais prova, mais crente, porque a árvore que tem fruto tem que ser apedrejada. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Não, o crente não tem um dia de paz. Só se for vocês, porque eu tenho paz. Deu meu horário de dormir, eu tô fechando o olho e eu vou dormir. E eu não brinco de dormir, não, viu? Se você tem, Débora, eu não consigo dormir, me manda uma mensagem no privado que eu resolvo o problema de sono assim, ó. O que é a quetiapina? Então vamos lá. É... Autossabotagem, espiritualização da dor. Você só sente merecedora quando está no limite. É como se assim, eu para ser vitória, para ser testemunho, eu tenho que ser amassada.
Eu lembro que eu ouvia que crente era que nem caldo de cana, tinha que amassar, tinha que moer. E detalhe, e detalhe, antigamente, antigamente as profecias era porque Deus vai te pegar, viu? Já ouvi muito isso. Deixa eu falar uma coisa para você repetir. E quem tem post-it, que nem eu, ó, gente, eu tenho vários post-its aqui. Escreve assim: eu não preciso sangrar para merecer. Eu preciso é alinhar. Para de achar que tudo na sua vida tem que ser tão difícil. Alargar a tenda é decisão. Três sinais que para você perceber que você está largando a tenda de verdade. Você sustenta a constância mesmo no desconforto. E você começa a dizer não sem justificar. Tem muita gente perdida em 2026. Tem gente pedindo, sendo pedinte, sabe? Muitas vezes você vive uma vida de escassez porque na sua boca só sai dá desconto. Eita, agora tocou, né? Para com essa vida de pendente. Aí você vai no lugar, não consegue comprar sem pedir desconto. Você vai na cabeleireira, que é o desconto da cabeleireira. Aí você vai no outro lugar, que é desconto. Aí você vai fazer uma terapia, você tem desconto. Uma vida de pendente. E aí você vê um morador de rua, você critica ele. Aí, em vez de trabalhar, mas às vezes você faz a mesma coisa. Sempre pedindo, 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 pedindo. Faz de graça, faz de graça, faz de graça. Vou dar uma virada de chave para vocês. Começa a pagar caro nas coisas para vocês, para ver se a mente de vocês não vai, ó, abrir. E aí, eu também, Priscila, ouço muito isso. Quando a bênção está para chegar, o inimigo fica furioso e as coisas começam a dar errado. Eu não ligo para o inimigo, sabe? Eu falo para vocês, semana passada eu falei para vocês, né? Quem estava aqui na aula, que eu estou em processo, que esse ano eu vou ser mãe, ponto final. É, porque, né? O inimigo, ele fica furioso, porque quando ele ouve isso, né, ele já fica furioso. Gente, vocês servem a Deus ou servem o quê? Ah, Débora, Mark é sobre espiritualidade? Sim, aqui a gente fala sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus, com uma pitada de psicanálise. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, então para de dar palco da sua vida para o inimigo. Começa a assumir as suas responsabilidades. Para de dizer, ah, porque o inimigo está furioso. Às vezes não é nem o inimigo, às vezes é você que tem esse espírito de pendente. Às vezes é você que é um procrastinador. Às vezes é você que quer deixar sempre as coisas para depois, porque você está esperando sempre alguém vir te salvar. Às vezes é você que tem um pacto invisível com a sua família e você tem medo de prosperar. Para quê? Se eu prosperar, eu vou ter que ajudar. E aí, como eu não quero ajudar, qual que é mais bonito? Eu falar que eu não quero ajudar ou eu falar que eu não tenho? Ah, falar que eu não tenho é mais bonito, é mais aceito socialmente. Então é por isso que você não come o melhor da terra. É por isso que entra ano e sai ano e você continua com nome no SPC, com nome no Serasa, não consegue financiar nada para você. Por quê? Porque você se sabota com medo de ser maior do que as pessoas da sua família. Se José tivesse medo de ser maior do que as pessoas da família dele, ele jamais seria governador. Por quê? Porque ele não teria perdoado. Ele se perdoou, José se perdoou. Se perdoe, mulher. Tá que nem aquela paciente que eu atendi, que ela, com 83 anos, ela falava porque meu marido, ele pegava as raparigas e ele ficava com as raparigas e a rapariga me fazia sofrer. E eu falava assim, e como que é a convivência dele? Ah, ele morreu há 30 anos, ou seja,
Você está pegando as coisas que aconteceu há 30, 40 anos e trazendo para o presente como se fosse verdade absoluta do presente. Não! Esquece das coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo. Isso está escrito em Filipenses. Para de olhar para a sua vida com o olhar de quem está no passado. Tira esse passado da sua vida. Se perdoa, faça uma terapia, se resolva e vá para frente. Sabe? Vá para frente. Esse padrão mental, essa herança emocional, que todo mundo da sua família teve péssimos casamentos. Aí você está aqui, eu preciso cumprir o padrão da minha família. Qual que é o padrão da minha família? O padrão da minha família é ter péssimos casamentos. Então, eu sempre arrumo um jeito de trazer problema do meu casamento. Gente, olha para vocês. Olha para vocês. Primeiro para vocês, depois através de vocês. Começa a andar com pessoas que saíram do ponto A e para o ponto B. Sabe por que eu falo de prosperidade? Porque eu já peguei latinha. Sabe por que eu falo sobre relacionamentos? Porque todos os meus relacionamentos, antes de eu ser curada, todos me traíam. Então, quando eu falo para vocês que é possível ressignificar a vida espiritual, é porque eu via Deus como um juiz. Hoje eu entendi a minha identidade como filha. E é por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Eu falo para vocês a respeito de autoestima. Eu estou aqui com a cara toda machucada, sem maquiagem. Estou aqui ó, de cara limpa, cara lavada. E me sentindo muito bem com isso, porque afinal de contas, olha que brinco bonito esse daqui, diga-se de passagem. Porque até os 27 anos eu não me olhava no espelho. Então eu falo para vocês sobre autoestima porque eu passei por esse caminho. Eu falo para vocês a respeito de vida com Deus porque eu tenho uma vida com Deus, mas antes eu era religiosa. Se a pessoa chegasse na igreja com blusa de alcinha, eu fazia assim, essa irmã aí. Eu falo para vocês de que Deus realiza sonhos, é porque todos os meus sonhos dos meus cadernos de orações foram realizados. Mas por quê? Porque eu decidi que eu vou muito além. E eu olho para o meu pai e para minha mãe e falo para eles assim: nossa, mas eu vou viajar muito mais que vocês. Daqui a 15 dias eu já estou com as minhas malinhas prontas e vou viajar para Portugal. Por quê? Porque eu decidi. Eu quebrei os pactos de lealdade com meus irmãos. A pessoa que mais viaja na minha família sou eu. De todos os tios, tias, primos, primas. E olha que a minha família, a minha avó teve 12 filhos, cada filho teve 4 filhos, e os filhos dos filhos estão tendo 3 filhos. Olha o tamanho da minha família. E eu quebrando padrões geracionais. A primeira pessoa da minha família bateu o peito e dizer: eu vou casar com um estrangeiro. Ah, mas não vai, minha filha. Vou casar, casei. E é assim. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de quebrar os pactos. Eu tinha um problema tão grande financeiramente que todas as vezes que eu ganhava mais, eu emprestava meu cartão para alguém. E essa pessoa sempre sujava meu nome. Tem mais de 10 anos que eu não sei o que é dever SPC e Serasa. Muito mais. Por quê? Porque eu comecei a quebrar os pactos. Sobre o spa, que eu perguntei para vocês, gente, eu não ia no spa. Eu achava que o spa era caro, mas na verdade eu nunca nem tinha pesquisado o preço do spa. Mas quando alguém perguntava para mim, eu já dizia: não, isso é muito caro. Quando alguém falava: vamos participar de um encontro com Deus, de uma imersão, eu já falava: não, isso é muito caro. Ou seja, eu já dizia para o meu cérebro que eu não ia ter condição de pagar sem nem ouvir o preço, porque padrões, pactos. Mas a partir do momento que eu decidi, a Débora decidiu, eu decidi quebrar ciclos geracionais da minha família. E eu falo: ah, se eu tiver uma filha, nossa, mas ela vai viajar o dobro. Ah, eu vou ficar milionária? Pô, minha filha vai ser a bi. Os meus filhos vão muito mais, porque filhos são flechas. Para de ficar, ai, mas o que eles vão dizer? O que vão falar? Problema deles, gente. Ai, gente, problema é deles.
Não se anule para caber no mundo de ninguém. Isso vale para relacionamento. Se você tem que se anular, você tem que mudar toda a sua personalidade. Eu não estou falando que você não pode melhorar, mas você tem que mudar a sua essência, mudar os seus valores para caber no mundo da outra pessoa. O que você está fazendo com essa pessoa? Não faz sentido. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade só liberta quem decide. O método MAC não é para empurrar. Eu convido você a governar, certo? Hoje você identificou pactos, a aula vai ficar salva, tá? E daqui a pouco, ou no máximo final de semana, eu coloco para vocês assistirem de novo e compartilhar com as amigas. Mas eu preciso ser muito honesta. Identificar não é sustentar. Muita mulher tem revelação e volta para o mesmo lugar, porque não tem estrutura, acompanhamento e método. E talvez você fala, Débora, eu gosto de assistir as aulas de quarta-feira, tem mais de um ano que eu acompanho as aulas com você e eu fico muito feliz por isso. Você já convidou uma amiga sua para participar da aula também, que é gratuito? Tá na hora de você mudar a sua ambiência. Ambientes que te reorganizam. É muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que essa aula tenha trago clareza para vocês. Espero que a aula tenha sido um divisor de água para vocês. Certo? Alguém tem perguntas? Querem fazer comentários? Perguntas, comentários? Não? Apenas um lembrete, tá? Apenas para vocês lembrar. As inscrições para a imersão, o Código da Botija, estão abertas, tá? O primeiro lote acabou, estamos no segundo lote, mas caso vocês mandarem mensagem no privado para mim, eu consigo fazer o valor do primeiro lote, tá? Nessa imersão, nós vamos trabalhar quebra guiada dos pactos invisíveis. Então, vocês vão receber uma apostila com aproximadamente 50 páginas, reconstrução de limites, autoridade e reposicionamento, um plano claro para você viver 2026. Além disso, as pessoas que fecharem até sexta-feira vão ganhar um planner de 30 dias. Olha, Priscila, o valor do segundo lote está R$ 49,90. As pessoas que estiverem aqui, me mandam uma mensagem no privado, vai ser o valor de R$ 29,90 e você puxa uma amiga com você. Então, você pega uma amiga sua e traga ela para a imersão e as duas pagam junto R$ 29,90 para quem está na aula de hoje. Isso não vai ser divulgado no grupo. Fez sentido para você, Débora? Eu tenho um pacto com a minha mãe, com o meu irmão, tenho um problema de sexualidade, tenho um problema com o meu corpo. Entra na imersão, porque nós vamos passar 4 horas falando sobre isso. Aqui é uma aula de 40, 50 minutos, mas lá nós teremos 4 horas de conteúdos com convidadas. Terá empresárias que irão participar dessa imersão, o Código da Botija, que será no dia 14 de março. Sim, para quem me mandar uma mensagem no privado hoje, fica R$ 29,90 para duas pessoas. Tá? E aí você tem que falar, Débora, eu estava na aula. Por quê, gente? Porque a cabeça de TDAH, ela é bem, né, bem dispersa. Então fala, Débora, eu estava na aula, é R$ 29,90 que você falou. Além disso, ganha o planner de 30 dias. Então, terminou a imersão, você vai ter um acompanhamento durante 30 dias. Sim, exatamente, Denise. 15 por pessoa. 15 por pessoa para as pessoas que estiverem aqui. Serão 4 horas de imersão. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Vou até falar para vocês o que a gente vai falar na aula,
para vocês entenderem. Vou pegar aqui alguns conteúdos. A gente vai falar sobre resultados, sustentação emocional, prosperidade, o mapa da escassez, eixo paterno. A gente vai trabalhar com eixo paterno, eixo materno, eixo dos irmãos. A gente vai falar sobre a síndrome de Salvadora, sexualidade no corpo. Então, por que que a mulher ela perde o libido? Reais. Reais, tá, gente? R$ 29,90, tá? Isso aqui é um preço extremamente baixo para você participar. É o meu presente de aniversário para vocês, certo? Qualquer coisa, me chama no privado, que eu já envio o link, porque o link que está no grupo já é do segundo lote de R$ 49,90, certo? Deus abençoe, fiquem com Deus.